Olá a todos, eu sou o Léo Lopes e você está no canal Crítica aos Filmes. Neste vídeo falaremos sobre o filme Alien. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho, comente e compartilhe. Vamos ao vídeo. Alien é um clássico do horror e da ficção científica, lançado no ano de 1979. Também conhecido como Alien, o Oitavo Passageiro, no Brasil. Dirigido por Ridley Scott e com roteiro de Dan O'Bannon, a história do filme foi criada por O'Bannon em parceria com Ronald Shusett, combinando elementos do terror psicológico com a ficção científica, criando uma atmosfera claustrofóbica e de extrema tensão. A produção se destaca pelo design inovador do alienígena, criado pelo artista suíço H.R. Giger, e também pelo protagonismo feminino da atriz Sigourney Weaver, que interpreta o papel da subtenente Ellen Ripley. O elenco principal também inclui Tom Skerritt como o Capitão Dallas, John Hurt como Kane, Veronica Cartwright como Lambert, Harry Dean Stanton como Brett, Yaphet Kotto como Parker e Ian Holm como Ash. A mistura de horror, suspense e ficção científica, aliada ao trabalho de direção de Ridley Scott, faz de Alien um filme inovador e um clássico que gerou uma franquia extensa de filmes. O Despertar da Espaçonave Nostromo. Navegando pelo espaço, no ano de 2122, a nave comercial Nostromo, com seus 7 tripulantes, está retornando à Terra após uma operação de mineração, com uma carga de 20 milhões de toneladas de minerais. No entanto, a tripulação é despertada de seu sono criogênico pelo computador da nave, chamado Mother. Eles descobrem que foram desviados de seu curso original para investigar um sinal desconhecido vindo de um planetoide chamado LV-426. A equipe da Nostromo inclui o Capitão Dallas, a subtenente Ripley, o oficial executivo Kane, a navegadora Lambert, o engenheiro-chefe Parker, o mecânico Brett e o oficial científico Ash. Após despertarem, eles continuam desorientados e se reúnem no refeitório da nave, mas logo após percebem que não estão próximos da Terra como esperavam. A nave foi desviada para um planetoide desconhecido devido a um sinal misterioso captado por Mother. O protocolo da empresa que contratou a tripulação, a Weyland-Yutani, exige que eles investiguem qualquer sinal potencial de pedido de socorro, sob pena de perderem seus salários. Relutantemente, a tripulação concorda em seguir o procedimento e a Nostromo pousa no planetoide. No entanto, a nave sofre danos durante o pouso e Parker e Brett ficam responsáveis pelos reparos. O encontro com o Facehugger. Dallas, Kane e Lambert saem em uma missão de exploração em direção à fonte do sinal. Ao se aproximarem, descobrem uma gigantesca nave alienígena abandonada. Dentro, eles encontram o corpo fossilizado de uma criatura extraterrestre gigante, que mais tarde será chamada de Piloto ou Space Jockey. A criatura parece ter sofrido um trauma interno, com seu tórax rompido de dentro para fora. Isso cria um clima de mistério e ameaça. Enquanto Dallas, Lambert e Kane continuam explorando a nave, Kane desce por um buraco preso a um cabo de aço e encontra uma vasta sala cheia de ovos alienígenas. Ao investigar de perto um dos ovos, ele vê algo se movendo no interior. Uma criatura aracnídea, o Facehugger, irrompe do ovo e se agarra ao rosto de Kane, perfurando seu capacete e imobilizando-o. Sem tempo para reagir, Dallas e Lambert o levam de volta a Nostromo para tentar salvar sua vida. A quarentena rompida. Ao retornarem a Nostromo com Kane inconsciente e com o Facehugger preso ao seu rosto, eles são confrontados por Ripley, que está no comando enquanto Dallas estava fora. Ripley, seguindo as normas de quarentena rigorosas, recusa-se a permitir a entrada de Kane e da equipe na nave, argumentando ser perigoso expor todos a uma possível contaminação alienígena. Dallas insiste para que ela abra a escotilha, mas Ripley permanece firme em sua decisão. No entanto, Ash, o oficial científico, decide desobedecer às ordens de Ripley e abre a escotilha, permitindo a entrada de Kane e da criatura. Kane é levado imediatamente para a enfermaria, onde Dallas e Ash tentam remover o Facehugger, mas sem sucesso. Quando tentam cortar a criatura, descobrem que seu sangue é altamente corrosivo, queimando o metal da nave e impossibilitando removê-la sem colocar todos em risco. Eventualmente, o Facehugger se desprende do rosto de Kane e desaparece na sala de quarentena, aparentemente sem causar danos a Kane.
Ash, Dallas e Ripley vão até a sala ver Kane e procurar o facehugger. Em um momento, cai sobre Ripley, parecendo estar morto. Ash então o pega e o leva para analisar em seu laboratório. O nascimento do alienígena. Após consertar a nave Nostromo, eles se preparam para sair do planetoide e continuar sua viagem de retorno ao planeta Terra. A tripulação, aliviada com a recuperação de Kane, decide se reunir para uma refeição antes de voltarem ao sono criogênico. Enquanto estão comendo, Kane começa a sentir uma dor súbita e intensa. Ele se contorce de dor e, para o horror da tripulação, seu peito explode e uma pequena criatura alienígena, o Chestburster, emerge de dentro de seu corpo. O sangue e o choque tomam conta da sala, enquanto a criatura rapidamente foge, desaparecendo pelos corredores da nave antes que alguém consiga reagir. A tripulação fica completamente aterrorizada, percebendo que agora estão presos com uma criatura mortal a bordo da Nostromo. A morte de Kane confirma o pior. O alienígena está crescendo e se tornando uma ameaça crescente. Eles precisam localizá-lo antes que ele os mate um por um. Após o acontecimento, os tripulantes fazem uma homenagem e se despedem de Kane, cujo corpo é jogado no espaço após a abertura da escotilha da nave. A caça ao alienígena. Com o alienígena solto e a tripulação em pânico, o Capitão Dallas lidera uma missão para caçar a criatura. Eles tentam localizá-la pelos dutos de ar e montam armadilhas improvisadas. Durante a busca, o engenheiro Brett, que está procurando o gato Jones, que havia escapado momentos antes, é surpreendido pela criatura, que cresceu consideravelmente desde seu nascimento e é brutalmente morto. Agora, com uma tripulação ainda menor, eles percebem que o alienígena está evoluindo rapidamente, tornando-se mais inteligente e mortal. O Capitão Dallas decide enfrentar o alienígena sozinho, entrando nos dutos de ventilação, mas é emboscado e morto pela criatura, que desaparece com seu corpo, deixando somente o lança-chamas como vestígio do ataque. Com o desaparecimento de Dallas, Ripley assume o comando e durante suas investigações ela descobre um segredo alarmante. Ash tem recebido ordens secretas da companhia que priorizam a captura e retorno da criatura alienígena, independentemente das consequências para a tripulação. Isso revela que a empresa sabia do risco, e Ash, sendo um androide, estava programado para garantir o sucesso da missão da companhia. Após ser descoberto, Ash tenta matar Ripley, mas Lambert e Parker chegam para ajudá-la, resultando em uma luta árdua contra o androide. Parker então atinge a cabeça do androide, fazendo-o se desintegrar e assim desativá-lo. Com Ash já desativado, Ripley consegue religá-lo para saber mais informações de como matar a criatura. Mas em suas últimas palavras, Ash diz que o alienígena é praticamente indestrutível. O confronto final. Parker, Lambert e Ripley preparam-se para evacuar a nave por meio de um módulo, uma espécie de nave auxiliar de escape. Parker e Lambert vão atrás dos tubos de refrigeração para o módulo e se separam de Ripley, que vai até o módulo de escape para verificar os detalhes do lançamento. Ripley ouve o miado de Jones, o gato, e começa a procurá-lo pela nave. Enquanto isso, Parker e Lambert pegam os refrigeradores em outra sala. Ripley acha o gato Jones e o coloca em uma caixa de metal e o deixa próximo do módulo. Lambert, enquanto pega os refrigeradores, é surpreendida pela criatura. Fica apavorada e vê Parker ser morto brutalmente pelo alienígena e logo a seguir também é morta por ele. Ripley ouve os gritos de Lambert e pega o lança-chamas, seguindo apavorada até o encontro deles, mas ao chegar, vê Parker e Lambert mortos. Ripley então segue para a sala onde fica o sistema de autodestruição da Nostromo. Chegando até a sala, ela aciona o sistema e tem apenas 10 minutos para voltar ao módulo e evacuar a Nostromo. No momento em que Ripley está voltando pelos corredores e dutos, ela encontra um local feito pelo alienígena, onde vê Dallas, que havia sido capturado pelo alienígena durante a caçada nos dutos de ventilação. Encontrando-o preso em uma substância viscosa e parcialmente transformado em um casulo, semelhante ao que envolve os ovos alienígenas. Brett, o engenheiro mecânico, já havia sido morto anteriormente, mas Ripley também o encontra parcialmente transformado, preso em um estado de metamorfose. Dallas, ainda consciente, implora a Ripley para que o mate, sabendo que seu destino é inevitável. Relutantemente,
Ripley usa um lança-chamas para acabar com o sofrimento dele e de Brett. Logo em seguida, Ripley corre em direção ao módulo e pega a caixa onde Jones, o gato, está, mas se depara com o alienígena, que está próximo do módulo. Então, ela ouve o alarme dizer que faltam somente 3 minutos para a anulação da autodestruição da Nostromo. Solta a caixa onde está Jones e volta correndo para tentar anular o procedimento. Chegando novamente na sala, ela tenta desfazer o procedimento, mas o tempo é expirado. Ela implora a Mother, dizendo haver desfeito, mas a inteligência artificial a ignora, continuando com a contagem regressiva. Agora, Ripley tem menos de 5 minutos para escapar da Nostromo. Ripley então corre de volta ao módulo de fuga, empunhando um lança-chamas. Ela não vê o alienígena e consegue pegar a caixa onde está o gato. Faltando menos de 1 minuto para a explosão da Nostromo, ela consegue embarcar na cápsula de fuga com Jones. Ela consegue ligar e desprender o módulo, lançando-o para longe da nave, aguardando a contagem regressiva até a explosão da Nostromo logo em seguida. No entanto, após a explosão, Ripley descobre que o alienígena está a bordo. Ela então veste um traje espacial e decide enfrentá-lo. Ripley abre a escotilha da nave, criando uma despressurização que puxa o alienígena para fora, mas a criatura tenta se segurar. Ripley usa um arpão para afastá-lo definitivamente. O alienígena, agora flutuando no espaço, tenta novamente entrar na cápsula ao se agarrar à saída de exaustão, mas Ripley ativa os motores da cápsula, queimando a criatura com os gases expelidos. Finalmente, o alienígena é lançado para longe no vazio do espaço e destruído. Com a Nostromo destruída e o alienígena eliminado, Ripley finalmente se permite um momento de alívio. Ela grava uma mensagem final no diário de bordo, relatando os eventos trágicos que se sucederam. Em seguida, Ripley entra em sono criogênico ao lado de Jones, esperando ser resgatada. A pequena cápsula flutua na vastidão do espaço. O silêncio é total, deixando Ripley como a única sobrevivente, solitária no espaço profundo. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.